Vamos orar. Quem estiver lá de fora, amados, vamos começar a orar e adorar o Senhor. Amém? Louvado Deus, amado Pai, Santo de Israel, Senhor Deus Pai. Nós te obrigado por estarmos aqui. Nós já passamos, ó Deus, pela manhã. Nós passamos pela tarde, agora estamos aqui, Senhor Deus, concernentes, ó Deus, ao Teu reino, Senhor Deus, a qual foi marcado esse dia, essa hora, Senhor, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, através do Teu Filho, através do Teu servo, aquilo que precisamos ouvir, necessitamos concernente ao Teu reino, Senhor Deus, Pai. Que nesse momento, Senhor Deus, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a levantar os muros, Pai, edificar, Senhor Deus, essa casa em Teu nome, Senhor Deus, através da Sua palavra, dos seus estudos, Senhor, que o Senhor levante, ó Pai, os intercessores, ó Pai, os profetas dessa casa, os pastores, os apóstolos, os mestres, ó Pai, os evangelistas, Senhor, da Sua casa, Senhor Deus, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, Pai, esse lugar ser edificado, Pai, mudando a atmosfera cada vez mais sobre esse lugar, através do louvor, da adoração, Senhor Deus, através da palavra, do louvor, da adoração, Senhor. E, Senhor Deus, Pai, que manifeste o Seu poder sobre a vida dos Seus filhos e dos Teus servos, ó Pai. Nos ajuda a edificar esses muros, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos cobrir com o Teu sangue, Senhor Deus, a ministrar a Tua palavra, Senhor, nos guardando, nos protegendo, Senhor, de toda cilada, de todo intento de Satanás, ó Pai. Que Senhor, só o Senhor e Deus venha reinar sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, Senhor, sobre a nossa casa, sobre essa casa que o Senhor está edificando, e o nosso tabernáculo cada dia seja edificado sobre esse lugar. E entrego a casa de cada um, Senhor, e esse bairro, Pai, para que venhamos tomar posse de aquilo que o Senhor tem preparado ao nosso respeito, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor ainda vai fazer. Amém? Senhor.
prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, Onde flui o amor. Senhor, nós temos o prazer de te adorar. Nós temos o prazer de exaltar o seu santo nome. Nós temos o prazer de glorificar o Senhor em todo o tempo. Seja adorado, seja engrandecido em nosso meio. Nós queremos te dar toda a honra, queremos te dar toda a glória, queremos te dar todo o louvor, porque tu és digno, Senhor, e não há outro tão digno como tu. Comece a exaltar o nome dele aí no seu lugar. Comece a exaltar e glorificar o nome dele aí agora. O meu prazer é estar em tua casa, Senhor. O meu prazer é te adorar. Eu tenho prazer em glorificar o seu nome, ó Deus. Oh, que alegria estar em tua casa, Senhor. Que bom estar junto com os seus filhos, Deus. Oh, amado, foi para isso que nós nascemos, Deus. Nós cremos para te adorar, ó Rei dos Reis. Declare: foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. meu prazer é viver na casa De Deus, onde flui o amor. aleluia. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, glória seja dado o seu nome, ó Rei. Graça e paz a todos. Aleluia, que bom estar com vocês aqui, gente. Glória a Deus. Apaga a luz para nós, obrigada. Como diria as crianças. Glória a Deus, irmãos, que maravilha poder celebrar esse tempo poderoso, especial com vocês, amém, cara? Que muito bom estar com vocês aqui, podendo celebrar de um propósito, de uma visão. Quando Deus, ele dá a palavra profética a Abacuque, ele falou: escreve a visão de maneira tão nítida, para que aqueles que passem correndo, aqueles que passem de longe, possam ver a visão. E nós estamos aqui hoje na proposta de transmitir uma visão e de praticar uma visão, que é um dos pilares da Igreja Apostólica Amor e Fé. A nossa igreja, ela tem uma visão de dedicar, de zelar pela vida espiritual. Cadê o Velto? Está aí? Cadê? Ainda não? Dá um grau para mim. Nós temos a missão, a Igreja Apostólica Amor e Fé, ela tem a missão e a visão de que a vida devocional, a vida de relacionamento com Deus, é uma das bases fundamentais para o cristão. Hoje eu estava lendo sobre a vida devocional, meditando sobre isso, ouvindo sobre isso o dia todo, e algo que ministrou muito forte no meu coração é que o que é devocional? Essa palavra devocional, ela vem de devoção ou de dedicação, né? Nós precisamos nos dedicar a Deus. Nós precisamos nos relacionar diretamente com Deus. Essa é a ideia de devocional. Nós precisamos entender que sem esse devocional, a nossa vida cristã, ela pode ir de mal a pior. Sem essa vida de relacionamento com a palavra, sem essa vida de adoração, sem essa vida de envolvimento com o Senhor, com a sua palavra, com o contato de intimidade com Deus, nós não podemos prosseguir. E o Projeto Tabernáculo, ele nasceu com essa proposta, ele nasceu com a visão de poder estar gerando na igreja, de desenvolver na igreja
igreja do Senhor as práticas espirituais, de desenvolver na igreja do Senhor uma constância no relacionamento com Deus, no relacionamento com a palavra, no relacionamento de uma vida em adoração. Claro que vocês oram, mas muitas vezes, quem já não passou pela experiência de não ter palavras na hora da oração? Quem nunca passou pela experiência de ter luta para orar, ou de começar a orar e dormir, ou de ler a palavra e não entender aquilo que está se lendo ali na palavra de Deus? O Projeto Tabernáculo, ele vem como um auxiliar, como uma ferramenta para nos ajudar a desenvolver essa vida de relacionamento com o Senhor. Você precisa se dedicar a Deus, assim como Deus, ele se dedica a nós todos os dias. Aleluia! E nós temos aqui as apostilas do Projeto Tabernáculo, e queria pedir para que não houvesse movimentações. A Esté, por favor, me ajudasse. Você que adquiriu a apostila, você que já tem, glória a Deus por isso. Mas você que ainda não tem, porque nós já fizemos esse curso outras vezes aqui na igreja, mas você que ainda não fez, né, levante sua mão aí para estar entregar a apostila. Eu acredito que todo mundo aqui, só os que não têm mesmo a apostila, que já tem a apostila, que não vão pegar. Do véu também. Depois eu vou estar entregando também um roteiro de oração para vocês em um segundo momento. A apostila, o propósito da apostila é fazer com que você entenda na profundidade o que é o Projeto Tabernáculo. Aí está como o projeto nasceu, aí está qual que é a visão, quais são as bases espirituais para que nós possamos caminhar, né, nesse entendimento do Projeto Tabernáculo. E é muito importante você não somente ficar aqui, porque a gente não vai ter tempo de ler toda a apostila junto, estudar toda a apostila junto, mas você também levá-la para sua casa e no tempo que você tiver, você poder desenvolver aqui, Abimael e Denise, você poder desenvolver aí a prática do estudo da palavra. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Nós vamos estar meditando a partir do versículo 1. Hebreus 9, 1. Diz a palavra do Senhor: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Esse texto aqui vai falar da diferença entre a aliança mosaica, que Deus fez com Moisés, e a aliança de Deus através de Cristo. Então ele vai falar aqui, esse primeiro versículo está falando sobre a primeira aliança de um santuário terreno feito por mãos humanas. Versículo 2. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candelabro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chamava o santo dos santos. Estão acompanhando comigo aí? Vamos lá. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória,
que com sua sombra cobria um propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Amém? Então, os sacerdotes eram aqueles que trabalhavam, que serviam no tabernáculo, para realizar os seus serviços sagrados. Mas o segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Então, os sacerdotes, eles entravam no santo lugar, e só o sumo sacerdote poderia entrar, então, no santo dos santos. Nós vamos mostrar daqui a pouco uma figura para que a gente ilustre isso melhor. Versículo 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda há um caminho do santo lugar, Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuar erguido. O escritor de Hebreus, ele compara o tabernáculo sendo o santo lugar um tabernáculo e o santo dos santos também um tabernáculo, não como um todo. Ele dá a entender que o santo lugar é uma obra específica de Deus e o santo dos santos é uma outra obra específica de Deus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo e nós começamos agora a ter livre acesso a Deus. Como o texto aqui diz, antigamente só podia ir ao santo dos santos, que era o lugar que estava depois do véu, o sumo sacerdote, uma única pessoa dentre a nação inteira, uma vezinha por ano. Depois da morte de Cristo, ele trouxe como sumo sacerdote uma nova lei. Ele abriu o véu para que todos nós, como sacerdotes, pudéssemos ter acesso à presença da glória de Deus no Santo dos Santos. Amém? Hoje eu e você temos livre acesso a Deus, porque Deus inaugurou, por meio do seu Filho, um novo tabernáculo. E você é esse tabernáculo de Deus. Versículo 9. Isto uma parábola para a época presente. E segundo essa parábola, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Antigamente, os sacerdotes, o sumo sacerdote e os levitas, eles prestavam serviços e ofereciam sacrifícios. E os serviços que eles prestavam no Antigo Testamento, no tabernáculo lá de Moisés, que foi o primeiro tabernáculo a ser erigido na terra, eles serviam de acordo com os seus dons, com os seus talentos, de acordo com o seu chamado. Então, o tabernáculo, ou o sacerdote, ele é um lugar de se oferecer a Deus sacrifícios e dons. Amém? O tabernáculo é um lugar de se oferecer a Deus sacrifícios e dons. E anote isso aí que é importante você ter esse entendimento. O tabernáculo é um lugar de se oferecer a Deus sacrifícios e dons. Hoje em dia, nós comparamos o tabernáculo físico à igreja local. Nós estamos aqui num tabernáculo, amém? Lá fora é o átrio. Além das paredes da igreja, da porta da igreja para fora é o átrio. Aqui no auditório é um lugar santo. E o altar é comparado como o Santo dos Santos. Então, esse fisicamente na terra é comparado como um lugar para se oferecer dons e
sacrifícios. Aqui você entrega os seus dízimos e ofertas. Aqui você dedica o seu tempo. Aqui você entrega os seus dons, os seus talentos. Deus, Ele te colocou nessa casa espiritual. Ele te inseriu no corpo de Cristo, no reino de Deus, para que você possa fazer uso dos seus dons para a glória do nome do Senhor nesse lugar. Amém? Se você tem um dom, hoje mesmo eu estava conversando aqui com o Maicon, chegou aqui já oferecendo os dons, né? Passei na casa dele falando, pastor, estou disponível. Falei, então, aleluia, é você mesmo que eu estou precisando. E ele já veio ajudar a gente no trabalho ali do rebaixamento da casa. Então, isso é um serviço a Deus. Você talvez tenha o dom, talvez você não tenha o dom de cantar, talvez você não tenha o dom de pregar, talvez você não tenha o dom de cuidar de criança, mas você tem um dom lindo de cozinhar. Você tem um dom lindo de faxinar, você faz uma faxina, você cuida da sua casa, que fica um brinco. Esse é um dom, esse é um talento que você tem. E Deus, Ele te colocou na igreja local, para que através da igreja local você possa adorar a Deus, oferecendo a Ele os seus dons e sacrificando a Ele o seu tempo, o seu dia, o seu dinheiro, os seus recursos, tudo que você tem como adoração diante dEle. Aleluia! Então, dedique tudo que você tem para glorificar o nome do Senhor. E o sumo sacerdote, você vai escrever isso aí. O sacerdote é aquele que oferece a Deus dons e sacrifícios. O tabernáculo é um lugar de se oferecer sacrifícios e dons. E o sacerdote é aquele que oferece a Deus dons e sacrifícios. O tabernáculo é um lugar onde se oferece a Deus sacrifícios e dons. E o sacerdote é aquele que oferece a Deus dons e sacrifícios. Quando você pensa no tabernáculo, logo você pensa em sacrifício. O altar de holocausto era a primeira coisa que víamos quando entravam ali pelas portas do tabernáculo. Era o lugar onde se sacrificavam os animais, os novilhos, os cabritos, os carneiros, onde se sacrificavam as pombas, onde se derramava sangue. Então a primeira coisa que se pensa a olhar para o tabernáculo, a primeira coisa que se vê é um lugar onde nós precisamos ter uma vida sacrificial. E vida sacrificial nos tempos passados falava de doações humanas. Hoje o nosso tempo é o sacrifício, está relacionado, o sacrifício que Deus pede do sacerdote é o sacrifício que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, anota aí, versículo 1 e 2. Qual é o sacrifício que Deus exige dos sacerdotes hoje? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem sabe o que está escrito lá em Romanos 12, 1 e 2? Aleluia, né? Você deu uma escorregada aí, uma sambada aí no meio, mas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto pensado, culto com entendimento. E aí ele fala, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa... Não, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela é progressiva, o perfeito ele é por último. Boa, agradável e perfeita. Está relacionado ao primeiro, segundo e terceiro céu. Está relacionado ao tabernáculo, átrio, santo lugar e santo dos santos. Então, o que Deus estava falando aí sobre esses sacrifícios, que agora não eram sacrifícios de animais, né? O escritor de Hebreus ele vai falar que o sangue de touros e carneiros jamais pode purificar pecados, pode apagar pecados.
Apenas o sangue puro de Cristo Jesus é poderoso para apagar os nossos pecados. Então, Ele não quer agora que nós venhamos trazer mais, os sacrifícios, sacrifícios de animais, Como diria a Dilma, me engasguei comigo mesmo. Então, você não deve trazer mais ao Senhor sacrifícios de animais. O sangue derramado não é mais o sangue de animais, mas o sangue de Jesus Cristo. Ele foi derramado na cruz do Calvário para ter poder e autoridade, valor e eficácia por toda a eternidade. Então, como que eu acesso esse sacrifício? Como que eu como que eu faço valer esse sacrifício? Através da minha vida de santificação. Renunciando a mim mesmo, renunciando o meu eu, matando a minha carne, dizendo não para o pecado, jejuando, buscando dia após dia, porque o processo da santificação não está relacionado a apenas se afastar daquilo que desagrada a Deus. O processo da santificação está também relacionado à minha vida de consagração para com Deus. Por isso que eu comecei falando de devocional. O devocional, a sua devoção, a sua dedicação às coisas de Deus também te santificam. De que maneira nós memorizamos aqui no domingo de manhã? Salmo 119, versículo 9. O que está escrito, galera? Vai aí. De que maneira poderá o jovem, ou a pessoa que está... Porque jovem na Bíblia não está relacionado apenas à idade, irmãos. Nós estamos no curso, é interessante você aprender. Jovem na Bíblia, quando está falando jovem, nem sempre está falando de idade cronológica. Jovem está falando de um nível de maturidade. Lá em 1 João, o apóstolo João vai falar: filhinhos, não pequeis. E se pecares, tendes um advogado junto do Pai. Jovens, eu vos escolhi, porque sois fortes, e porque a palavra do Senhor habita em vós, e já tendes vencido o maligno. Pais, eu vos escolhi, porque conheceis aquele que é desde a fundação dos séculos. Então, ele não está falando de idade. Muitas pessoas usam esse texto para rede jovem, para culto jovem. João não está falando ali de idade, ele está falando ali de filhinhos, pessoas que estão começando a caminhada cristã, ainda necessitados de leite, de um cuidado específico e delicado. Jovens são aqueles que já alcançaram um nível de maturidade cristã, que já não são mais bebês, já têm tempo de caminhada com Deus. E pais estão relacionados a pessoas que já são maduras o suficiente para gerar outras vidas, para cuidar de outras vidas. Então, quando esse texto do Salmo 119, versículo 9, está falando: de que maneira purificará o jovem o seu caminho? De que maneira manterá o jovem puro o seu caminho? Em outra versão, Salmo 119, versículo 9, se você quiser anotar. A resposta é, no mesmo versículo está escrito: observando segundo a sua palavra. Quanto mais nós... Olha aí, irmãos, quanto mais nós observamos a palavra de Deus, temos relacionamento com a palavra de Deus, mais nós vamos mantendo puro o nosso caminho. Então, se você tem pouco relacionamento com a Bíblia, naturalmente, o seu caminho vai se mantendo impuro. Você não vai ter sensibilidade às coisas de Deus, àquilo que é santo. Porque quando eu me relaciono com aquilo que é santo, eu me torno santo. Você não vai anotar isso, não? Quando eu me relaciono com aquilo que é santo, eu me torno santo. Jesus, na sua oração sacerdotal de João 17, versículo 17, está escrito, Jesus orando por nós: santifica-os na verdade, a sua palavra... Olha aí, ó.
João 17:17. Nós somos santificados quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus. Outra maneira de nos santificarmos é levando a Deus a nossa vida através da oração. É levando a Deus a nossa vida através da oração diária, do relacionamento com a palavra diário. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, que quando ele estava ensinando sobre a oração do Pai Nosso, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é uma oração que deve ser feita uma vez só. É conhecido como oração modelo, oração dominical. Jesus estava nos dando um modelo de oração diária. Em Lucas está escrito assim, Lucas ele escreveu de forma diferente. Ele falou: o pão cotidiano, dai-nos de dia em dia. Cotidiano fala do quê? Do dia a dia. E aí, para ele ser ainda mais enfático, ele fala: dai-nos de dia em dia. Ou seja, todos os dias, nós precisamos nos relacionar com esse pão espiritual. Nós precisamos nos relacionar com Deus através de uma dedicação. Então, você precisa diariamente dedicar tempo para Deus. O que é devocional? Dedicação de tempo para Deus. Escreve isso aí. Devocional é dedicar tempo para Deus. As pessoas acham que está fazendo devocional dirigindo no carro. Eu estou orando aqui, estou fazendo meu devocional no carro. Não, não é devocional. Eu estou aqui tomando banho, fazendo meu devocional. Isso não é devocional. É quando você separa um tempo específico para não fazer mais nada, senão se relacionar com Deus. Por isso que fala de dedicação, devoção, de devotar. Uma das palavras adoração, dos sinônimos de adoração no original é devotare, que está relacionado a ter tempo com Deus, ter comunhão com Deus. Eu vou devotare. Isso está relacionado a você dizer: eu vou adorá-lo, eu vou dedicar tempo para Ele. Amém? Olha aí, de todo coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Forte isso aí, hein, Vinícius? Glória a Deus. Então, assim como Deus ele criou o ser humano com sinais de como que o ser humano quer que ele age de maneira espiritual. Ele te criou com a necessidade de se alimentar diariamente. É ou não é verdade? Se você não comer diariamente, pode acontecer que você vai começar a passar mal. Pode acontecer que o seu corpo já vai começar a pedir alimentação, reservas. Ele vai se alimentar das suas reservas e ele vai começar a pedir: eu preciso de mais aqui para me manter de pé. Oi? Autofagia. A técnica aqui nos ajudando na palavra, senhores. Então, assim, autofagia, que é o mesmo de que o corpo pedir, né? Se regenerar, ele quer. Assim funciona o seu espírito. Se você ficar muitas horas, tem gente que não consegue ficar nem 2 horas sem comer. Automaticamente é o seu espírito te falando: você precisa comer também, cara. A carne está dando uma mensagem para o seu espírito, mas como muitas vezes os nossos ouvidos espirituais, a nossa mentalidade espiritual, ela está cega, ela está surda, ela está fraca, a gente não tem esse discernimento. O seu corpo, ele te dá sinais do clamor do seu espírito. O seu espírito está dizendo: se alimente, coma da palavra, coma do pão, beba da água. Descanse, corre para o esconderijo. Você está me entendendo? Então, o tabernáculo é um modelo de Deus para o relacionamento dos seus filhos com Ele.
tabernáculo é um caminho de relacionamento com Deus. Escreve isso aí. O tabernáculo é um caminho de relacionamento com Deus. Quando Deus ele entregou o desenho do tabernáculo a Moisés, o projeto do tabernáculo a Moisés, o propósito de Deus foi para que o povo dele pudesse se relacionar com ele. O tabernáculo ele funcionava o tempo todo. O fogo deveria estar aceso no altar continuamente. O sacerdote ele acendia pela manhã e no final do dia o fogo do altar. Então era uma lâmpada que não poderia se apagar. Isso está relacionado à nossa busca. Salmos capítulo 1 vai falar sobre o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Perdão. O homem que teme ao Senhor, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho com os pecadores, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Isso está relacionado a uma continuidade, a um prosseguimento, a um desenvolvimento de relacionamento com Deus diário. Existem pessoas, hoje eu aprendi, que às vezes eu já até pratiquei isso não com muita frequência, mas existem pessoas que pegam um livro e falam que aquele livro vai ser o tema do seu devocional. Aí todos os dias colocam na cabeceira da cama, lê um pouquinho do livro. Isso não é devocional. O seu devocional deve ser a sua prática de entrega direta para Deus. Aquilo ali é um pão diário. Você está aprendendo com alguém, mas o seu devocional é quando você se conecta diretamente com Deus. Então, devocional é leitura bíblica, devocional é adoração, devocional é oração. Isso que é devocional. E são essas três principais práticas espirituais que nós vamos estar estudando aqui, ou desenvolvendo dentro do projeto Tabernáculo. Temos também o jejum, que é uma prática espiritual. Enfim, existem N práticas espirituais, que o propósito do projeto Tabernáculo é te ajudar a desenvolver essa prática. Versículo 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Versículo 11. Quando, porém, vem Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes ou bezerros, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, sendo obtido eterna redenção. Aleluia! Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aleluia! Por meio do sacrifício de Jesus, Ele aboliu o sacrifício de animais. Ele é o sacrifício perfeito. O sangue dele é o sangue que nos purifica. O sangue que, superior a todos os sacrifícios humanos, pode nos transformar e nos levar a viver os nossos chamados diante da presença do Senhor. Versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Jesus morreu para nos dar um novo testamento.
Jesus morreu para nos dar uma nova aliança. Jesus morreu para abrir um novo e vivo caminho. Jesus morreu para inaugurar uma nova mentalidade. Jesus morreu por nós para nos dar uma nova maneira de conduzir a nossa vida de relacionamento com Deus. E agora vamos falar então sobre o tabernáculo de Moisés, um pouquinho mais. Êxodo capítulo 25, abre aí comigo. Existe alguém aqui que nunca fez um estudo sobre o tabernáculo? Levanta a mão. Não tem conhecimento profundo sobre o tabernáculo. Então vamos entender um pouquinho mais, isso é algo que a gente sempre está falando. Êxodo capítulo 25, versículo 1. Esse é apenas um panorama para a gente poder entrar diretamente na apostila. Êxodo 25, verso 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam o quê, irmãos? Oferta. De todo homem cujo coração se mover para isso, deles recebereis minha oferta. Essa é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, peles de carneiro pintadas de vermelho, e peles finas, madeira de acácia, azeite para o candelabro, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aleluia! Esse aqui é o texto, é o primeiro texto que Deus ele traz a Moisés, a primeira palavra de Deus a Moisés, para que ele possa fazer para Deus um santuário. A palavra tabernáculo, você não vai encontrar ela muito na Bíblia. A palavra tabernáculo é uma tradução do que significa. Tabernáculo é habitação. O significado da palavra tabernáculo é habitação. Quem é a habitação de Deus? Sou sua habitação. Nós somos a habitação de Deus pelo seu Espírito Santo. Então, o primeiro tabernáculo, ele foi um tabernáculo físico. Coloca a imagem para nós, Vini. Essa aqui, que é a imagem que a gente tem da sala do tabernáculo, é uma imagem ilustrativa de como que era o tabernáculo nos tempos de Moisés. Está dando para todo mundo ver? Esse fogo aqui era o fogo que descia sobre o Santo dos Santos. O tabernáculo era como se fosse um lote com uma casa no meio. Para traduzir melhor, por isso que é habitação. As tribos de Israel, elas se acampavam ao redor do tabernáculo. Isso todas as vezes que eles estavam no deserto. Durante o tempo da peregrinação do povo no deserto, eles faziam assim: quando eles iam sair, mudar de um lugar para o outro, eles desmontavam toda essa estrutura e levavam para onde eles iam parar. Quando eles paravam, e eles iam ficar ali durante um período de tempo, eles montavam novamente toda essa estrutura para que o povo de Israel pudesse cultuar a Deus através desse lugar profético, físico, mas também espiritual que Deus ordenou o povo para que se fizesse. A tenda de Moisés, a casa, a cabana de Moisés, ela ficava aqui na frente. Portanto, você vai ver essa tradução de tabernáculo muitas vezes na Bíblia, dependendo da tradução, falando sobre cabana ou tenda.
Obrigado, Neno. Você é um diácono assim de excelência. Ai. Então, a tenda de Moisés, ela ficava aqui à frente, que era o lugar onde ele tinha acesso direto ao santuário. Todas as vezes que se montava o tabernáculo, Moisés montava a tenda dele aqui. E tem uma disposição das tribos que eu não vou falar sobre isso hoje, só para ilustrar aqui o que é o tabernáculo. Aqui era uma porta, que era a porta chamada... O tabernáculo tinha 3 portas. Era o portão principal, como vamos pensar na minha casa aqui, a casa pastoral. Tinha o portão principal, só que o portão da casa, que era o tabernáculo, ele não era um portão comum, era um portão gigante. O tabernáculo ele tem 25 metros de frente por 50 metros de comprimento. Então, dá quantos metros quadrados aí, os caras que são bons? 25 por 50. Dá bastante, né? Então, 1.250 metros quadrados, que era o tabernáculo, o espaço do tabernáculo. Essa porta era a porta principal, era uma porta de 8 metros de comprimento. E por que essa porta era uma porta grande, a maior porta do tabernáculo? Porque ela dava a ideia de que o caminho de entrada para o lugar onde Deus habita é para todos. Todos tinham acesso a esse tabernáculo. Aqui na frente, que é o chamado átrio, está vendo essa parte aqui do quintal? Nós chamamos de quintal da casa. Esse é o que chamamos de átrio. Átrio, a palavra átrio significa pátio. E aqui no átrio ou no pátio ficava o altar do sacrifício, o altar de holocausto, onde o povo de Israel trazia os animais para serem mortos para perdão dos pecados. E aqui era a bacia de bronze, que ficava de frente para o tabernáculo, para o altar de sacrifício, a bacia de bronze, onde os sacerdotes eles se lavavam todas as vezes que eles iam entrar por essa segunda portinha, que é chamada, também tem um nome. Essa portinha aqui entravam todos os israelitas no átrio, no pátio, e também os levitas, eles trabalhavam aqui, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles todos trabalhavam aqui. Porém, aqui no santo lugar, o lugar santo, só entravam os sacerdotes. Os levitas não entravam, só os sacerdotes. E no santo dos santos, tinha uma portinha menor, onde só entrava o sumo sacerdote. A palavra sumo sacerdote significa sacerdote dos sacerdotes, ou líder dos sacerdotes. Em outras versões vai falar sacerdote maior. As 3 portas eu disse que tinham um nome. O nome da primeira porta é caminho. A segunda porta se chama verdade. E a terceira, Jesus disse... O tabernáculo ele é uma expressão da figura de Jesus. O tabernáculo também é uma expressão da igreja local. E o tabernáculo é uma expressão de nós como pessoa. Então o tabernáculo ele tem esses 3 sentidos. Ele representa Jesus, representa a igreja e representa a minha vida. Agora reveza aqui com o Neno que o braço dele já está doendo. Outra pessoa aqui, um outro diácono cheio da unção, do fogo e da glória. Olha aí, o Jorge é o cara assim, sabe? Aqui no átrio, olha lá, cadê a imagem, Vini? Pode colocar aqui que o Jorge vai arrumar lá? Oi? Essa daí, essa minha imagem aí. Ali estão as dimensões do tabernáculo. Essas 3 cores, elas são as cores que nós subentendemos como as cores proféticas do tabernáculo. Esse aqui é o roteiro de oração que eu vou entregar para vocês daqui a pouco. O vermelho, quando você pensa no vermelho, o que você lembra? Sangue. Porque o altar do sacrifício era o lugar onde mais se derramava sangue. E é a representação... o ventilador, pode desligar só um momentinho. Obrigado. Assim a gente faz ao vivo, irmãos, aqui assim, entendeu? Sabe, né?
É nóis. Obrigado, Jorjão. Então, o lugar do altar de sacrifício era o lugar, o átrio era o lugar onde estava o altar de sacrifício. E por isso que é a representação do sangue, o vermelho que representa o sangue. O altar de sacrifício é comparado como a cruz de Cristo, onde Cristo derramou o seu sangue. Ele derramou o seu sangue para todas as pessoas. O santo lugar, que é o segundo lugar, que é a porta do caminho, nós temos aqui a cor azul. Quando você lembra do azul, você pensa no quê? No céu. São as regiões espirituais, as regiões celestiais, que representam a obra do Espírito Santo. E por último, o amarelo. O amarelo representa, quando você pensa em amarelo, você pensa no quê? Ouro, que é a representação da glória de Deus. O ouro na Bíblia é símbolo da glória de Deus. Então aqui nós temos o sangue, o céu e a glória. Esse azul também é representação da água, porque o Espírito Santo na Bíblia é comparado como um rio. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, o que é que vai fazer? Rios de água viva fluirão do seu interior. Ele estava falando do derramamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é comparado como um rio. Nós vamos ungir vocês amanhã. Nós vamos ungir vocês amanhã não, domingo. Vocês vão receber 3 unções. Uma unção com água, uma unção com vinho, que é com suco de uva, né? Que é a representação do sangue de Jesus, e uma unção com azeite. Então, vão receber essas 3 unções. O vinho, a água e o ouro, o azeite. Então, vocês vão estar recebendo essas unções proféticas que representam o sangue de Jesus, a unção do Espírito Santo e a glória de Deus Pai. Amém? Sangue de Jesus, unção do Espírito e a glória do Pai. Então, no átrio, nós temos ali aquela figura que vai expressar o que era o tabernáculo. Primeiro, altar de sacrifício. Você entrava na porta do caminho, pensa na minha casa ali, entrando no portão preto, você dava de cara ali com o altar de sacrifício. As pessoas que entravam, elas viam ali, por isso que eu falei que tabernáculo logo se pensa em sacrifício, porque é a primeira coisa que se vê. Segundo, a bacia de bronze, que era onde os sacerdotes se lavavam, eu já disse isso. Aí entrando dentro do santo lugar, você encontrava ali, que era nesse ambiente aqui, ó, nesse ambiente, antes aqui do foguinho, bem antes aqui, porque era um lugar um pouco maior, você encontrava ali o candelabro, ou a menorá. Na frente do candelabro, o altar de incenso, e do lado a mesa com os pães da proposição, ou os pães da promessa, os pães do propósito. Vamos lá. Esse é o segundo pavimento. O terceiro, ou na realidade segundo de dentro da casa, de dentro do terreno ali, o segundo cômodo, entrava pela porta da vida e você tinha um encontro, o sumo sacerdote tinha um encontro com a Arca da Aliança, que era, no Antigo Testamento, Deus ele fez para que se representasse a presença dele. Então a Arca da Aliança representa a presença de Deus. E essa Arca de Aliança, ela tinha um propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Era uma caixa com uma tampa, que representava ali um todo, né? Só que nós, na visão profética, nós interpretamos que o propiciatório é um utensílio à parte, como se fosse ali 2 peças. Então nós temos ali, se for calcular assim, 6 elementos mais 7 peças. Amém? E o 7 é o número da perfeição, plenitude, aquilo que é completo. Se você pode... Aquele desenho está certinho como que estão os utensílios no tabernáculo. E se você der uma olhada, o que você consegue enxergar ali? Oi? O que você consegue enxergar na disposição? É uma cruz.
Eles estão em formato de cruz porque representa a obra de Cristo Jesus. Sim. Exatamente. O arraial também ele ficava em formato de cruz. E o que isso ministra a nós? Isso ministra que o povo de Deus também deve carregar a sua cruz. Não tinham noção. Deus ele não revelou. Era tudo, como diz o autor de Hebreus, era tudo por parábolas. Era tudo por sentido figurado, né? Jesus, quando ele faz o contato com os discípulos dele, ele faz o seguinte: a esses não é dado conhecer os mistérios do reino, mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Por isso que eles ouviram por parábolas, mas a vocês eu traduzo essas parábolas. Então, essa é a figura básica do tabernáculo, irmãos. Então aqui era onde a glória de Deus se manifestava no Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava, vinha esse fogo e consumia ali o sacrifício do sangue que o sumo sacerdote ele vinha trazer ali uma vez por ano para arrependimento dos seus pecados, dos pecados da nação inteira. Então, aqui no tabernáculo tinha muita oração. O tempo todo era oração no tabernáculo. Os levitas, eles recebiam ali os animais, sacrificavam os animais, derramavam o sangue nas pontas do altar de holocausto. Depois, eles oravam pelo pecador, né? Perdão, antes de sacrificar, por exemplo, o Abimael, que é um pecador, né? Ele chegava, se ele tivesse cometido um pecado, vem cá, Abimael, vem cá. Vou fazer a ilustração, porque Abimael tem cara de judeu. Abimael, ajuda eu. E o Abimael tinha cometido um pecado no meio do povo de Deus. E ele queria ser perdoado por Deus pelo pecado que ele cometeu. O que o Abimael fazia? Ele pegava ou um cabritinho, ou uma pomba, ou um novilho, um bezerro, e ele trazia para o tabernáculo. E aí ele se apresentava diante dos levitas e sacerdotes que ficavam aqui nessa parte, que no átrio. Ele chegava e falou: eu pequei contra os céus e eu trouxe aqui esse animal como sacrifício pelo meu pecado. E aí o sacerdote, ele pegava, vem aqui, por favor, Pedrão, vem aqui. Vamos colocar que o Pedro era a ovelha que o Abimael trouxe para que o pecado dele fosse perdoado. O que o sacerdote e os levitas faziam? Eles aceitavam, entendiam o que ele estava ali fazendo, né, que era a confissão pelo pecado dele. O sacerdote, ele colocava a mão do Abimael na cabeça do cordeirinho, né, e transferia o pecado que o Abimael cometeu para esse cordeirinho. Fazia uma oração de transferência de culpa. O Abimael confessava o erro dele e transferia a culpa para esse animalzinho. E aí depois ele tirava a mão, o cordeiro, ele era colocado em uma mesa e degolado. E o sangue derramado, ele servia como troca de culpa pelo pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Adão pecou, a Bíblia fala, não comer, Deus falou com Adão, não coma do fruto, porque no dia que você comer, você vai. Só que ele não morreu fisicamente. E Deus não quer matar ninguém fisicamente por causa do pecado. Ele quer que nós morramos para o pecado, para que nós tenhamos vida eterna. Então, por isso que era transferida essa culpa. Esse animalzinho era degolado, o sangue era posto nas pontas do altar, porque nesse altar de sacrifício tinham 4 pontas ou 4 chifres, onde eram-se colocados o sangue do sacrifício. E o animal, as partes do animal eram jogadas ali no altar, queimada, e aquele cheiro subia como oferta pela culpa do pecado. E aí aquela pessoa era perdoada, era justificada do seu pecado. Mas ela não era redimida. O pecado não era apagado dela.
Por isso que muitas vezes o povo de Israel era contínuo essa questão de sacrifício. E aí Deus, ele entregou o seu filho para que, como um cordeiro de Deus, ele entregou o seu filho para morrer no nosso lugar. Porque o que eu falei aqui no que o Hebreus diz, o sangue de animais não pode perdoar pecados. Mas o sangue de Jesus, o cordeiro de Deus, ele é poderoso para não só perdoar pecados, mas para levar a vida eterna ao pecador. Aleluia? Obrigado, vocês dois. Vamos aplaudir. Vocês. Então esse era um ofício feito direto aqui. Então era a oração pelo pecador, a intercessão ali no Santo dos Santos, no santo lugar. Era oração feita continuamente, a adoração feita continuamente, declaração da palavra continuamente. Então era uma prática constante ali no tabernáculo, as práticas espirituais. Então, por isso que nós denominamos projeto tabernáculo, porque isso é um desenho profético do relacionamento do ser humano com as três pessoas de Deus. Essa figura ali também representa, nós falamos, o sangue de Jesus, a unção do Espírito e a glória do Pai. Então o tabernáculo, os três ambientes do tabernáculo, átrio, santo lugar e santo dos santos, representa o Deus Filho, o Deus Espírito e o Deus Pai. Amém? Pai, Espírito e Filho. Por que o Filho vem primeiro? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos a obra de Cristo no primeiro céu, a obra do Espírito no segundo céu e a obra do Pai no terceiro céu. Ninguém vai ao Pai senão pelo sacrifício vicário de cruz que Jesus fez. Amém? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então vamos prosseguir na caminhada. Deixa eu tirar daqui para não ficar entre eu e vocês. Eu vou dar essa aula aqui, esse curso, irmãos, é um curso de 3 dias. Eu vou tentar dar ele em 2 aulas. Então, preciso passar um panorama e agora nós vamos entrar no tempo de leitura. Tabernáculo, então, significa habitação. É uma casa. Nós somos casa espiritual de Deus. Deus quer estar no centro de nossas vidas. Quando o tabernáculo ele era montado, ele era colocado no centro do povo, do acampamento de Israel. E quando Jesus ele veio habitar em nós, ele habita geograficamente no ser humano, biologicamente, perdão, no ser humano, ele habita no nosso ventre. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Então o Espírito ele fica localizado aqui, nessa região, o âmago. É muito importante nós termos esse entendimento. E essa área ela está exatamente no meio do corpo humano. O nosso espírito é o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. Deus, ele deseja ter relacionamento conosco nesse lugar aqui. Quando Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana, o encontro dele com a mulher samaritana foi um diálogo muito profético e espiritual. Ele começou a falar sobre adoração. E a mulher samaritana ela faz uma pergunta para Jesus. Qual foi a pergunta que ela fez? Onde nós devemos adorar? Vocês, israelitas, falam que é de Jerusalém. Nossos pais falam que é nesse monte. Jesus fala, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Porque a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não está relacionado a um lugar, está relacionado a uma pessoa. Você que é o templo, você que é o lugar onde Deus deve ser adorado. Então as pessoas que deixam para orar só quando vem na igreja, as pessoas que deixam para ler a Bíblia só quando vem no templo,
As pessoas que acham que o monte que é o lugar de orar, que as vigílias que é o lugar de se entregar mais, não têm um entendimento correto da verdadeira adoração. Jesus ele diz que nem nesse monte, nem em Jerusalém, o lugar de se adorar a Deus é um lugar espiritual. Nós somos esse lugar espiritual de adoração ao Senhor, em espírito e em verdade. Não é de maneira hipócrita. Eu vim aqui, oro, dou uma carinha de crente, mas é de uma maneira verdadeira. Isso é uma vida, isso é uma prática contínua minha. É o que Deus ele quer que nós tenhamos. Aleluia. Abra sua apostila aí então comigo. Vamos avançar. Página 2. O projeto Tabernáculo. Todo mundo aí comigo? Página 2. Primeiro parágrafo. Estamos juntos? Vamos lá. Apresentação. O projeto Tabernáculo é um instrumento de Deus para a Igreja do Senhor, no sentido de desenvolver uma proximidade maior entre o adorador e o Deus Todo-Poderoso. Amém? Essa é a missão do projeto Tabernáculo. Ajudar a desenvolver uma proximidade maior nossa com Deus, produzindo como consequência uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia? O que nós chamamos de avivamento. Em outras palavras, o cerne principal desse projeto é o relacionamento entre o cristão e Deus. De forma sistemática. Como assim de forma sistemática? Porque a gente tem alguns métodos que vão auxiliar vocês a viver essa prática espiritual. E intensa, que atrai a manifestação de sua glória sobre a vida de todos os participantes. Este processo de relacionamento é chamado de sacerdócio. O que significa sacerdócio? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quem pode me lembrar? Sacerdócio vem do latim sacro officio. E sacro officio significa santo ofício. Sacro, santo. Ofício é ofício mesmo. E ofício é diferente de trabalho, de encargo. O ofício ele é exercido em todo lugar. Eu estava falando isso agora há pouco. Um policial ele não deixa de ser policial quando ele está na praia, porque ele é um oficial. Ofício está relacionado ao que eu faço em todo tempo e em todo lugar, independente se eu estou escalado ou não estou escalado. Uma das coisas que as pessoas que têm a mentalidade levítica, porque o projeto Tabernáculo, o tabernáculo fala muito também, porque Deus ele nos inaugurou um novo tabernáculo. Se você estudar o livro de Hebreus, você vai ver que o tabernáculo que Deus trouxe para nós é o tabernáculo na ordem de Melquisedeque, não é o tabernáculo mais na ordem de Levi, e desse Melquisedeque nós falaremos em outro momento. Melquisedeque é uma representação de Jesus, e o tabernáculo que ele exerceu, ele não está relacionado a escalas. Eu vou estar na escala de oração, eu vou estar na escala de pregação, eu vou estar na escala do louvor e da adoração. Não está relacionado a um encargo apenas, a uma carga. Está relacionado a algo que eu faço por revelação. E se eu faço por revelação, eu creio que aquilo faz parte de mim. E se faz parte de mim, eu não só ministro quando eu estou escalado, eu ministro em todo o tempo. Eu não só prego quando eu estou escalado, eu prego em todo o tempo. Eu não só adoro quando eu estou escalado, eu adoro em todo o tempo. Porque é um ofício, eu exerço um ofício santo. E o sacerdote, a palavra sacerdote, quem lembra o que significa?
representante do sagrado. Sacerdotes, representante do sagrado. O sacerdote, ele é um representante de Deus. A função sacerdotal no Antigo Testamento era aquele que se apresentava diante de Deus em favor do povo. E ele se apresentava ao povo em favor de Deus. Ele ensinava as leis de Deus, transmitia as mensagens de Deus, e ele também levava a Deus as mensagens do povo. Ele era um intercessor. Isso é ser um sacerdote. É ser alguém que está continuamente servindo a Deus, diante da presença de Deus, dedicando a sua vida a agradar a Deus. Nós chamamos vocês serão nomenclaturados, depois desse curso, como sacerdotes. No livro de 1 Pedro, o Senhor ele vai falar que nós somos um reino de sacerdotes. Jesus, quando ele estabeleceu o seu reino, o reino de Deus na terra, ele não estabeleceu um reino humano, ele não estabeleceu um reino de acordo com os princípios naturais e humanos. Os princípios que ele estabeleceu do reino é que seria o reino governado, regido pelos princípios de Deus. E Deus ele não quer apenas monarcas, ele quer um reino composto por sacerdotes, por pessoas que o representem, por pessoas que são reflexo dele para essa terra. Aleluia. Então você, como sacerdote, você será ungido aqui para ser uma pessoa que reflete mais Deus. E para que eu possa refletir mais Deus, eu preciso me relacionar mais com Deus. Porque não tem como eu refletir alguém que eu não conheço. Não tem como eu refletir alguém que eu não me relaciono com. Por isso, o Projeto Tabernáculo ele vem te ajudar a exercer, a praticar esses atos que vão te fazer a cada dia mais parecidos com Deus. Amém? As 3 últimas linhas do 2º parágrafo. Vamos ler, depois do ponto final, depois de sacerdotes. Olha o que está escrito aqui, ó. Somente através de um sacerdócio que busca a santidade e a comunhão com Deus é que seremos capazes de manifestar o reino de Deus e destruir as obras do diabo. Vamos ler isso de novo. Somente através de um sacerdócio que busca a santidade e a comunhão com Deus é que seremos capazes de manifestar o reino de Deus e destruir as obras do diabo. Agora vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Somente através de um sacerdócio que busca a santidade e comunhão com Deus é que seremos capazes de manifestar o reino de Deus e destruir as obras do diabo. Aleluia! Não tem como você manifestar o reino de Deus sem santidade e sem comunhão com Deus. Não tem como você destruir as obras do diabo se você não tem relacionamento com Deus e não caminha em santidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a referência que eu tinha falado. Segunda linha aí do 3º parágrafo, lê comigo. O tabernáculo de Moisés, ele funcionava dessa maneira. As 3 dimensões desse tabernáculo estavam relacionadas à obra maravilhosa de Deus para a salvação da humanidade. Na primeira dimensão, no átrio, temos o altar de holocausto, representando o sacrifício de Jesus que morreu em nosso lugar para perdoar nossos pecados. E a bacia de bronze, que representava o quê? O batismo nas águas. E a nova vida que Jesus Cristo nos proporciona. Então, para memorizar, irmãos, o altar de sacrifício representa o quê? Representa o quê? O altar de sacrifício. Está escrito aí. A obra de Cristo na cruz. O que representa o altar de sacrifício, irmãos? Acertaram, vocês são top demais. E a bacia de bronze representa o quê? O batismo nas águas. Altar de sacrifício?
Obra de Cristo na cruz, seu sacrifício. E a bacia de bronze? Batismo nas águas. Na segunda dimensão, no santo lugar, recebemos o candelabro, que expressa a luz do Espírito de Deus em nós, para conhecermos a vontade e a sua vontade e os seus caminhos. Então, depois ali tem um candelabro que representa a luz do Espírito Santo. Amém? A luz do Espírito Santo, para iluminar os nossos caminhos e conhecermos a vontade do Senhor. O altar de incenso representa o que, irmãos? Vamos lá, o altar de incenso representa a intercessão dos santos. Você vai ver no livro de Apocalipse que esse incenso são as orações dos santos. O incenso representa a intercessão, a oração e o testemunho da vida manifesta, da vida que manifesta o fruto do Espírito Santo, exalando um aroma agradável ao Senhor. Então, além de representar a intercessão, o altar de incenso também representa o fruto do Espírito Santo, a prática dos frutos do Espírito Santo, que são o bom perfume de Cristo exalando através da nossa vida. Amém? Vamos continuar. O terceiro utensílio no santo lugar é a mesa dos pães da proposição, que representa a palavra de Deus, que nos alimenta para a vida eterna. Vamos recapitular, só para você não perder a revelação. Altar de sacrifício, o que representa? A obra de Cristo na cruz, ou sacrifício de Jesus. A bacia de bronze. O candelabro. A luz do Espírito Santo. O altar de incenso. Intercessão. E a mesa dos pães, a palavra de Deus, a comunhão com a palavra de Deus. Beleza, vamos prosseguir. Na terceira dimensão do tabernáculo, no Santo dos Santos, temos acesso ao lugar do derramar da glória do Pai, sua Shekinah, sua presença sobrenatural, que leva o adorador a uma vida sobrenatural. Nessa dimensão conhecemos a paternidade de Deus, sua proteção, provisão e manifestação para todos aqueles que vivem uma vida consagrada a Ele. Então, a Arca da Aliança representa o quê? A presença de Deus. Vamos recapitular, todo mundo junto? O que representa a Arca da Aliança? Presença de Deus. O altar de holocausto. O altar de holocausto, primeiro. A obra de Cristo na cruz. A bacia de bronze. Essa aí todo mundo sabe, né? O candelabro. O altar de incenso. A mesa com os pães. Comunhão com a palavra. E a Arca da Aliança. A presença de Deus. Amém? Vamos lá, o próximo parágrafo. Assim, esse projeto visa levar os adoradores, os sacerdotes, a uma comunhão intensa com as três pessoas de Deus e desfrutar tudo aquilo que Ele mesmo deseja nos proporcionar por causa do seu grande amor. Esperamos com isso que a Igreja do Senhor desfrute da vida de Deus revelada nas três pessoas e que a plenitude da sua glória seja manifesta em nosso meio. O tabernáculo de Moisés é um projeto eterno de Deus para a humanidade. E as revelações contidas nele são para o nosso desfrute hoje. Receba o sangue do Cordeiro. Receba a unção do Espírito Santo. E receba a glória do Pai sobre sua vida, sobre a sua família e sobre o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Então vamos lá.
Próxima página. Aqui, nessa página 4, vai falar sobre o testemunho de como nasceu o Projeto Tabernáculo. Eu poderia resumir que o Projeto Tabernáculo nasceu em 4 frases. Um sonho, uma revelação, uma prática e uma missão. Lendo toda a história, conhecendo toda a história de como nasceu o Projeto Tabernáculo, e eu vou desafiar você depois lá em casa, para você saber melhor sobre como nasceu. O Projeto Tabernáculo, ele nasceu com um sonho. Deus deu uma revelação para o apóstolo Rogério através de um sonho. Segundo, uma revelação. Deus trouxe um entendimento, uma clareza sobre como ele deveria se movimentar e como ele poderia edificar a igreja. Terceiro, ele começou a praticar isso e ministrar as igrejas para que elas pudessem praticar. E quarto, hoje, o Projeto Tabernáculo tem sido uma missão de despertar não só as igrejas Amor e Fé, mas levar esse projeto para todos os lugares onde Deus puder nos enviar, para que nós possamos levar as pessoas, através desse projeto, através desse método, desse ministério, a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Amém? Pula aí comigo para a página 6. Nós precisamos ter uma visão panorâmica do tempo profético que nós estamos vivendo. Nesse primeiro parágrafo aí, sobre a visão panorâmica do atual tempo profético, ele vai falar sobre uma perspectiva de como a humanidade está hoje. Igrejas que crescem, igrejas que não crescem, crentes que desenvolvem, crentes que não desenvolvem, guerras, rumores de guerra, os sinais proféticos da vinda de Jesus. E o resumo desse primeiro parágrafo é que o grande problema da humanidade é a falta de relacionamento com Deus. Se nós fôssemos resumir o porquê que a humanidade tem tantos problemas, o porquê que nós temos tantos problemas, nós poderíamos resumir isso nessa frase: falta de relacionamento com Deus. E uma falta de um relacionamento não esporádico, não de vez em quando, mas uma falta de relacionamento constante. Como nós dizemos aqui, o relacionamento com Deus ele deve ser mantido todos os dias. E esse relacionamento constante é que vai livrar você das armadilhas de Satanás preparadas para você amanhã. Por que os sacerdotes e os levitas eles acendiam o fogo pela manhã? Para consagrarem o dia que está por vir. Para consagrarem o ofício, para eles terem clareza daquilo que eles iam fazer naquele dia que estava por vir. E por que eles acendiam na noite, no início da noite? Para que as trevas não tomassem conta deles no período da noite. Então, irmãos, nós devemos nos relacionar com Deus de maneira constante e contínua. A ausência desse relacionamento resulta em todos os problemas da humanidade: físico, espiritual e emocional. O porquê dos problemas físicos das pessoas? Muitos deles: falta de discernimento espiritual. Tem coisa que vem por genética, até coisas naturais da vida, mas muitos dos problemas dos seres humanos é porque eles não cuidam da sua saúde. E se eles obedecessem à palavra de Deus, eles cuidariam melhor da sua saúde. Porque o Espírito Santo nunca te mandou a encher a cara de coisa que vai te matar. Emocionais. As pessoas são muito frágeis, são muito feridas. Elas não conseguem depender de Deus, elas não conseguem se filtrar em Deus. E a falta do relacionamento com Deus gera pessoas frágeis emocionalmente. Assim como espiritualmente, que é claro. Pessoas que não têm autoridade para orar, autoridade para expulsar demônios, autoridade contra as guerras espirituais, naturais, enfim, que vêm sobre a sua vida, sobre sua família, sobre aqueles que eles intercedem. Nós não vemos o sobrenatural de Deus, porque nós não temos relacionamento com o sobrenatural de Deus. Para que eu veja a manifestação do sobrenatural de Deus, eu preciso atuar no tripé do crescimento.
do sobrenatural. Oração, jejum e meditação na palavra. Tem um livrinho bacana para você ler depois, né, Tainara? O tripé do crescimento do sobrenatural. Oração, jejum e palavra. O segundo parágrafo vai nos falar sobre um sinal profético do nosso tempo atual. Deus, ele sempre mostrou na sua palavra, principalmente lá no livro de Jeremias, que nós deveríamos olhar para Israel e que Israel seria como se fosse um relógio profético da vinda de Cristo. E nós temos visto muitas coisas acontecendo com a nação de Israel. E se você analisar a nação de Israel, você vai entender muita coisa do tempo profético que nós estamos vivendo. Então, nós devemos orar por Israel. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando o templo de Jerusalém for reconstruído, porque depois desse tabernáculo aqui, só um panorama, depois desse tabernáculo aqui, foram levantados outros templos. Quando o povo ele saiu do deserto, quando eles entraram na terra prometida, eles montavam e viviam na prática do relacionamento com Deus, do tabernáculo constante. Só que quando eles entraram na terra prometida, quando eles receberam a bênção, eles se esqueceram do tabernáculo. O tabernáculo, ele não estava mais no centro da nação de Israel. Eles colocaram um tabernáculo num lugar distante chamado Siló. E nesse lugar eles colocaram um sacerdote para tomar conta dele, o sacerdote Eli, que era um sacerdote que começou até bem, mas por causa de que nem ele mesmo tinha relacionamento com Deus, a nação de Israel começou a entrar em decadência. Foi no tempo em que ele teve 2 filhos chamados Ofni e Finéias, e os 2 filhos deles tinham relações sexuais com as mulheres que vinham adorar a Deus de trás do templo. E quando o povo de Israel vinha de ano em ano, eles não iam mais todo o tempo, todos os dias, como era de costume no deserto. Você vai ver no livro de 1 Samuel, quando vai contar a história de Eucana e Ana. A Bíblia fala como eles costumavam fazer todo ano. Então era de vez em quando, uma vez no ano, que eles iam lá no tabernáculo adorar a Deus. E aí o que acontecia? Não gerava uma vida devocional constante. A vida de relacionamento com Deus já não era mais constante. Então a nação só foi caindo em decadência. Deus envia inimigos, Ele permite, com que os inimigos eles venham para derrubar o povo de Israel, para que eles pudessem voltar a Deus. O segredo de muitas guerras que você está passando é Deus te chamando para se voltar para Ele. Muitas lutas, muitas lapadas do diabo que a gente toma, é Deus falando, pode ir, pode tocar nele aí, igual Ele fez com Jó, para que ele me conheça de verdade, porque ele só me conhece de ouvir falar. Ele não teve um relacionamento pessoal comigo. Então nós precisamos manter esse relacionamento. E aí a Bíblia fala que os filisteus, eles vieram guerrear contra Israel, e o primeiro lugar que eles foram foi no acampamento dos israelitas. Ofni e Finéias falou o seguinte: nós vamos pegar a Arca da Aliança, porque todas as vezes que nós entramos em batalha, nós levamos a Arca da Aliança na frente, e Deus nos deu vitória por causa da Arca da Aliança. E Ofni e Finéias eles pegam, porque eles eram sacerdotes impuros, sacerdotes que estão vivendo em pecado, sacerdotes que conhecem a Deus só de ouvir falar, mas não tem relacionamento com Deus. O povo de Israel ia entregar as carnes para queimar como sacrifício, e eles pegavam o melhor da gordura para si. Eles falam, na Bíblia está escrito, o povo falava, não, esse aqui é para o Senhor. Ele falou, não, dá para a gente quer esse aí. O que é para o Senhor mesmo. São sacerdotes que tomam a glória de Deus para si. Por quê? Porque não tem relacionamento com Deus. Porque quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente entende que Deus não divide a glória dele com ninguém. E eles foram para a guerra contra os filisteus, eles falaram, Deus vai nos dar vitória. Os filisteus vieram, combateram Israel, venceram e levaram a Arca da Aliança. E é quando nasce o filho de Finéias. A mulher dele estava prestes a dar à luz. Quando eles souberam da notícia que Israel tinha sido derrotado, Ofni e Finéias tinham sido mortos, a mulher dele ficou alarmada. Ele cai da cadeira, bate o pescoço no chão e quebra o pescoço e morre, porque estava gordo, cego e velho.
uma geração que não tem relacionamento com Deus, tem anos de crente, está gordo, está velho, é velho de crente, mas não desenvolve uma vida devocional. É velho de crente, mas era para estar como mestre, ainda está aprendendo, tendo que passar a mão na cabeça. Ô, Dodóizinho, está chorando, está esperneando. Eli, geração de sacerdotes como de Eli. Vai quebrar a cabeça. E aí a Bíblia fala que quando se foi dito que a arca de Deus foi levada, a mulher ficou ainda mais esperada e o bebê nasceu. Naquela época eles colocavam o nome, quando nós falamos aqui no Tadel, acho que no Tadel não é BD, não é BD, não foi? Eles colocavam o nome de acordo com a circunstância com que as crianças nasceram, eles colocaram o nome daquela criança de Icabô, ou Icabote. Significa foi-se a glória de Deus. Nós vemos muitos sacerdotes que já perderam a glória. Muitos tabernáculos que já não têm mais a glória. Depois disso, Davi, ele recupera, eu poderia falar aqui sobre o tabernáculo de Davi, mas é um outro tempo. Davi, ele recupera a Arca da Aliança, que ficou na casa de Aminadab durante 120 anos. Depois, ele pega e leva para a nação de Israel, os carros de boi caem, Uzá coloca a mão na arca, Deus manda fogo do céu, Davi deixa a arca na casa de Obed-edom durante 90 dias. Depois Davi aprende como conduzir corretamente a Arca da Aliança, é nos ombros dos levitas, não é em carro de boi, não é na força do braço, não é na maneira humana. E ele leva a Arca da Aliança e coloca lá em Israel, e ele faz uma pequena tenda, só para a arca, onde todos poderiam ter acesso à presença de Deus. Davi entendeu a graça. O tabernáculo de Moisés representa a lei, o tabernáculo de Davi representa a graça. Depois disso, veio Salomão, e Salomão ele não construiu só um tabernáculo. Davi quis construir um templo para Deus, mas ele falou: sua mão está muito sangrenta, você é um homem de batalha, você nunca perdeu uma guerra, Davi, você matou muita gente, então eu não vou permitir, mas o seu filho vai construir. E aí Salomão vai e constrói o famoso templo de Salomão. Ele não constrói mais um tabernáculo, ele constrói um templo suntuoso. Lá no templo de Salomão não tinha apenas um altar de incenso, de sacrifício. Era um gigantesco altar. Lá não tinha uma bacia de bronze, a Bíblia fala que lá tinha um mar de bronze. Lá a menorá era pequenininha no Antigo Testamento, a dele era gigantesca, eram 7 menoradas. Salomão era muito rico, então foi meio exagerado. Não teve outro templo tão glorioso, a Bíblia diz, como o templo de Salomão. Esse templo foi destruído quando o reino de Israel foi dividido. Deus, ele manda o povo cativo para a Babilônia. Eles ficam 70 anos cativos na Babilônia por causa do seu pecado. O templo é destruído e Deus ele vai, levanta, desperta Esdras e Neemias para reconstruir o templo. Zorobabel e Jesua, ou Josué, filho de Josadac, eles vão e reconstroem o templo. Aí é o templo de Zorobabel. Depois esse templo novamente ele é atacado e Deus ele faz então levantar um outro templo, que é o templo de Herodes. Nos dias de Herodes existia um templo erguido, onde Jesus falou: eu vou destruir esse templo e eu vou levantá-lo em 3 dias. O povo crucificou ele, achando que ele estava falando de um templo físico, mas ele estava falando de um templo espiritual, do seu próprio templo. Porque o templo verdadeiro, onde Deus deve ser adorado, não é o físico, é um templo interior. Enfim, só um panorama sobre os tabernáculos. Vamos voltar aqui. Esse terceiro parágrafo aí do atual tempo profético vai falando sobre a apostasia, de que nos últimos dias viria um tempo de apostasia. Essa palavra apostasia significa abandono, retrocesso ou esfriamento da fé. Abandono, esfriamento ou afastamento da fé. Jesus ele falou lá em Mateus capítulo 24. E também em Mateus capítulo 24,
que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, é a referência que fala sobre a apostasia. Uma das referências que fala sobre a apostasia, anota aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. Irmãos, hoje tem a Bíblia gay. Hoje me mandaram um vídeo que a Grande Rio, que é a escola de samba representada aqui da Baixada, ela vai fazer um desfile agora na Páscoa com a adoração a Exu Caveira. No dia da Páscoa elas vão celebrar o espírito da morte e da enfermidade. Nós temos que orar para que isso seja quebrado em nome de Jesus. A Paola Oliveira, ela vai desfilar pela Grande Rio. E tem um vídeo dela dançando, e eles estão, a música está bem bolada, mas eles estão cantando a música Exu Caveira. Sim, hoje em dia, irmãos, está escrachado. Esse é o cenário espiritual e profético que nós estamos vivendo. O diabo ele não está escondendo a cara dele mais nele. Ele falou, eu estou aqui, quem quiser vir comigo. Eu estou querendo levar todo mundo para o inferno. Você vê o símbolo da ONU, irmãos, uma besta, igualzinho a Bíblia está escrito. Você vê, hoje em dia nunca se tem promulgado tanto sobre um único governo, sobre uma única moeda, sobre um único princípio para governar todas as nações, um único governante mundial. Isso que a Bíblia está dizendo, é esse tempo profético que nós estamos vivendo. E, irmãos, nós não podemos aceitar, tem crente, irmãos, que fica assistindo desfile de escola de samba de carnaval. Irmãos, esses crentes vão tudo para o inferno, não é possível. Não é crente não, como diria o André. Crente, irmão, que fica dando curtida nas mulheres, bolando lá, pelo amor de Deus. Não faz isso não. Faz isso não. Crente que fica dando ibope a esse tipo de coisa, é a cultura da minha cidade. Tá, você tem que viver a cultura do céu. Se nós não vivemos a cultura do céu, nós pereceremos no inferno. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala dessa apostasia. O que é apostasia? A pessoa começa a ver que não tem nada a ver. Não precisa orar todo dia. Eu acho que eu não preciso ler a Bíblia todo dia. Isso é apostasia. Eu acho que eu não preciso jejuar toda semana. Esse negócio de jejuar não é comigo. Esse negócio de fazer sacrifício. Jesus já fez o sacrifício na cruz. A pessoa que pensa assim é uma pessoa que ela já apostatou e não sabe. E o segundo texto é 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Depois você lê esse texto de 2 Timóteo, irmão. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Você vai ver o cenário que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O apóstolo Paulo fala, o Espírito, ele começa assim dizendo, o Espírito expressamente adverte, nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmos, desobedientes a pai e mãe, irredutíveis, arrogantes, jactanciosos, presunçosos, orgulhosos, mais amantes dos seus próprios prazeres do que amigos de Deus. Eles sentirão coceira nos ouvidos quando a verdade for dita e só darão ouvidos às fábulas. O que é belo, olha. A Bíblia fala, afasta-se, pois, desses. Então, nós estamos vivendo nesse cenário espiritual, nesse cenário profético. Que Deus nos ajude a não sermos nós alvos dessa apostasia. Mateus 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. E lá na parábola das 10 virgens vai falar que virgem é representação da noiva ou da igreja. E ele vai falar que isso é um cenário profético dos últimos dias. Então, nos últimos dias, a igreja vai dormir. E ele fala que 5 eram loucas e 5 eram
E a Bíblia diz que todas dormiram, tanto as loucas quanto as prudentes. A igreja está num sono, irmãos. Está num sono. Hoje eu fiquei com tanto sono, vocês não têm ideia de quanto sono. Estou fazendo um propósito com algumas pessoas aí da igreja para a festa da Páscoa. E esse propósito me deu tanto sono que eu bati o carro hoje. Eu deixei minha carteira no médico. Eu esqueci o ticket de pagar o estacionamento para trás. E a pastora, me dá esse dinheiro aí logo, daqui a pouco você perde o dinheiro também e nós temos que pagar as contas. E eu ia ler a Bíblia, irmãos, e dormia na Bíblia, uma guerra espiritual violenta. E o Espírito Santo tem ministrado hoje, Anderson, esse sono físico é um sinônimo da minha igreja, ela está vivendo um sono espiritual, tanto loucas quanto prudentes. Porém, a diferença das virgens loucas para as prudentes é que as prudentes, elas guardaram azeite em suas botijas. E o azeite fala, já falei isso aqui, falei na quarta-feira da semana passada. Guardar azeite está relacionado a pagar o preço por relacionamento com Deus. O azeite é a representação da unção. Você não consegue unção se você não orar. Como você quer ter unção sem jejuar? Como você quer ter unção sem ler a palavra? Como você quer ser usado por Deus aqui no altar ou em qualquer lugar que seja, se você não tem relacionamento com Deus, que é o mínimo? Isso é reservar azeite, isso é se preparar para a vinda de Cristo. Nós estamos vivendo nesse cenário, as pessoas não oram, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não têm uma constância de um relacionamento com Deus. Isso fala das virgens que estão dormindo. Segundo parágrafo da página 7, só a primeira parte que nós vamos ler. Discernir os desafios espirituais diante de nós somente será possível através de uma comunhão íntima com Deus e da unção do Espírito Santo para nos conduzir em toda a verdade. Vou ler isso de novo. Discernir os desafios espirituais diante de nós somente será possível através de uma comunhão íntima com Deus e da unção do Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade. Não tem como você ser uma pessoa que tem discernimento de espírito, discernimento do tempo profético, sem uma comunhão íntima com Deus. Foi no Tadel, acho que foi no Tadel, né, que a gente estava ministrando sobre essa questão de ministrar uma palavra que tem a ver com o tempo profético, que tem a ver com a realidade que a igreja está vivendo, com a realidade que aquela família que você foi ministrar está vivendo. Essa semana eu fui na casa de uma irmã evangelizar, uma mulher de quase 80 anos de idade. Ela falou: pastor, eu não vou para a igreja porque eu sei que igreja é coisa séria. Eu sei que para ir para a igreja a gente tem que estar firme e eu gosto de um pagode. Uma velhinha, irmão, de quase 80 anos de idade. Uma senhorinha de quase 80. Ela falou: pastor, eu gosto de estar lá. Eu não bebo, eu não fumo, mas eu gosto de estar lá sambando e dançando. Eu falei: meu Deus. Eu falei: minha irmã, vai para Jesus. Para de deixar com que pagode seja mais importante na sua vida do que Jesus. Com todo o respeito que eu tenho à idade da senhora, a senhora não depende de pagode, a senhora depende de Deus. As pessoas, irmãos, elas estão assim, qualquer coisinha está tirando elas da presença do Senhor. Então não tem como a gente discernir o tempo profético, o que eu vou falar, o que eu vou ministrar, porque as ministrações, as suas ministrações, a sua movimentação espiritual, ela vai ser mais assertiva na medida com que você vai se relacionando com Deus e ouvindo a sua voz. De repente você preparou uma mensagem, você chega na igreja, o Espírito Santo fala com você: rapaz, moça, troca isso aí, porque o que eu quero falar é isso. Essa sensibilidade, ela só é produzida por meio de um relacionamento contínuo com Deus. Deus, Ele quer que você seja sensível à presença dEle, à voz dEle, ao toque dEle. Amém? Jesus, Ele foi um homem sensível ao toque. Uma multidão o apertava, pessoas o empurravam e queriam pegar nele. De repente, alguém me tocou.
de mim saiu virtude. Eu senti que alguém extraiu o poder de mim. Todo mundo está me tocando com as mãos naturais, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com sensibilidade. E nós queremos ser essas pessoas que vão tocar o Senhor e ser tocadas pelo Senhor. Aleluia, que você seja uma virgem prudente. Que quando o amigo do noivo der o grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Quando a trombeta tocar, você se desperte. E que as suas lâmpadas estejam acesas. E que você tenha reserva de óleo na sua lamparina. Aleluia. Anota isso aí, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Obrigado. Primeira Crônicas, capítulo 12, versículo 32, vai falar sobre uma das tribos de Israel. Vai falar sobre a tribo de Issacar. Qual que é o nome da tribo? Issacar. As tribos de Israel eram tribos guerreiras. Aquele povo todo ali era um povo adestrado para a batalha. Só que existia uma tribo que eles não eram tão ágeis para a batalha. Mas, porém, eles tinham uma qualidade que as outras não tinham. A tribo de Issacar, ela era uma tribo que, segundo o texto bíblico, fala que ela discerniria os tempos. Isso está também escrito lá em Gênesis capítulo 49, quando Jacó ele vai fazer as profecias sobre os seus filhos. Issacar, ele iria discernir os tempos. Ele ia saber a forma correta de se movimentar, de se posicionar de acordo com os tempos espirituais. Ele saberia a forma estratégica de agir. Porque não adianta nada você guerrear se você não tem estratégia de guerra. Não adianta nada você começar a desferir golpes no ar, fechar o olho. O que eu estou batendo em nada? Seu inimigo está aqui atrás. Você está assim. Porque é necessário você ter discernimento. E o discernimento é produzido pela sensibilidade. E a sensibilidade é produzida pelo relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus produz sensibilidade ao mundo espiritual. Sensibilidade ao mundo espiritual produz discernimento da maneira que eu vou agir. Por hoje nós vamos ficar aqui. Deus tem um destino profético para você, amém? Cada um de nós carregamos uma profecia. Cada um de nós temos uma missão. E essa é uma missão profética. Deus ele está chamando nesses dias profetas para se levantarem. Homens e mulheres que carregam um fogo em seu coração, de fazer a vontade de Deus. E nós só poderemos, isso aqui está na página 8, quero só ler essa frase para finalizar. Nós só poderemos descobrir nosso destino profético com uma intensa comunhão com o Senhor. Pedro, ele descobriu o seu destino profético quando ele recebeu a revelação de quem era Jesus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quanto mais você conhece sobre Jesus, mais ele revela quem é você. Vou dizer isso de novo. Quanto mais você conhece sobre Jesus, mais ele revela quem é você e o propósito dele para a sua vida. Coloque sobre os seus pés. Amanhã nós vamos começar no horário 7h30, no prego. Nós vamos estar começando a oração, porque como é o nosso último dia, eu preciso passar todo o restante do conteúdo. Nós paramos na página 8, ainda tem mais 32 páginas para serem passadas. Claro que não tem como fazer isso tudo, então vou ser bem dinâmico, panorâmico, que eu ainda tenho um slide para passar para vocês. Amém? Mas é muito importante, como eu disse, esse curso é um curso de 3 dias, nós estamos dando ele em 2 aulas. Espero que você entenda. Por que eu estou enfatizando muito comunhão com Deus, comunhão com Deus, comunhão com Deus, comunhão com Deus? Porque é o centro do propósito. Amanhã nós vamos estar falando da execução do propósito.
Amanhã nós vamos estar falando como viver isso, qual a estratégia que o Projeto Tabernáculo dá para que a gente possa viver isso. Então, em nome de Jesus, não perca a nossa aula de amanhã. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, te glorificar e te bendizer por tudo que o Senhor fez em nosso meio, tudo que o Senhor vai fazer. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue conosco nesse dia de hoje, até a meia-noite, que é o fim desse dia, e que temos uma noite de paz, de descanso e de renovo. Que amanhã o Senhor abençoe o nosso dia, perdoe pelos pecados que cometemos durante esse dia todo, e que o Senhor nos santifique e nos purifique pelo Teu sangue, e nos capacite a discernir o tempo profético, a nos movimentar de maneira profética, a viver aquilo que o Senhor tem para nós, que nós não venhamos ser apóstatas, que nós não venhamos ser frios, mas que a cada dia nós venhamos nos alimentar do pão fresco que desce do céu, que a cada dia, Senhor, o Senhor nos dê sede pela Tua verdade, pela Tua palavra, que mais e mais nós venhamos estar, Senhor, agora nos relacionando contigo e com o Teu Espírito. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer.